Dizem que por trás de cada mega obra brasileira existe uma mega propina, uma mega enrolação e um mega desvio de dinheiro público. Quando falamos dessas obras, logo lembramos da Copa de 2014, quando o Brasil mandou pro ralo mais de 25 bilhões de reais. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the... Estamos na praia de Iracema, em Fortaleza, onde um projeto ambicioso, que foi idealizado em 2008, nunca chegou ao fim. A construção do Aquário Ceará foi iniciada em 2012 e a previsão era de que a obra ficasse pronta em 2014 para a Copa do Mundo. O projeto faraônico seria o maior aquário da América Latina, com 25 mil metros quadrados de área construída, capacidade para 15 milhões de litros de água, 38 tanques, 6 piscinas, 2 cinemas e um auditório para 300 pessoas, além de abrigar 35 mil animais marinhos de 500 espécies diferentes. Mas em 2015, a obra, que estava com cerca de 70% da estrutura pronta, foi interrompida e segue abandonada até hoje. O Aquário Ceará já custou 200 milhões de reais e caso um dia a obra seja retomada, o custo total pode passar dos 500 milhões de reais. A construção do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, de Cuiabá, foi iniciada em 2012 e deveria ficar pronta para a Copa do Mundo de 2014. A obra foi interrompida em 2015. 10 anos depois do início da construção, o VLT de Cuiabá segue abandonado e já consumiu impressionante 1 bilhão de reais. Isso porque o governo do Mato Grosso decidiu transformar o VLT em BRT, que é uma faixa prioritária para ônibus ao invés de ser sobre trilhos. Logo, os vagões não serão mais necessários. A obra vai custar mais 468 milhões de reais. O Parque Nacional Serra da Capivara é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Visando atrair os 18 mil turistas que visitam o parque todo ano, o governo do Piauí decidiu construir um aeroporto em São Raimundo Nonato, a cidade mais próxima. A construção foi iniciada em 2004, mas só terminou em 2015. Acontece que depois de investir 22 milhões de reais na construção do aeroporto, os custos não se pagaram. A manutenção gira em torno de 1,8 milhão de reais por ano, mas o aeroporto, que tem formato de uma capivara, recebe menos de 80 passageiros por mês e nunca teve um voo comercial. As companhias aéreas alegam falta de demanda e inviabilidade na operação. Em meados de 2013, foi iniciada a construção de uma cidade universitária em Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas. A obra foi interrompida em 2017 e segue parada até hoje. A cidade universitária de Manaus teria uma área construída de 13 mil metros quadrados e iria abrigar cerca de 2 mil estudantes. A obra custou 92 milhões de reais e, caso algum dia seja retomada, pode chegar a impressionantes 700 milhões de reais. Idealizada em 2002, a ferrovia Transnordestina prometia ser uma verdadeira revolução no transporte ferroviário brasileiro. A construção começou em 2006 e deveria ter sido finalizada em 2010. Em 2016, 6 anos depois da primeira previsão de entrega, a construção foi interrompida por conta de escândalos de corrupção. Parte da Transnordestina já estava pronta quando a obra foi abandonada. O custo foi de impressionantes 6 bilhões e 270 milhões de reais. Em 2019, as obras foram retomadas e a previsão é que a ferrovia fique pronta até 2025. 18 anos após o início das obras, a Transnordestina finalmente parece ter entrado nos trilhos. A ferrovia vai ligar os estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, se tornando o principal meio de transporte de insumos agrícolas, grãos e minérios para os portos do Nordeste.
No meio da Mata Atlântica da Serra do Mar, em São Paulo, um viaduto, ou pelo menos uma parte, abandonado há mais de 40 anos. O viaduto tem 360 metros de comprimento e 29 metros de largura. A construção foi iniciada em 1974, mas nunca foi concluída. O projeto ligaria a cidade de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, a Ubatuba, em São Paulo. Hoje em dia, o viaduto abandonado é usado por praticantes de salto de pêndulo. A obra custou 59 milhões de dólares. Na zona norte do Rio de Janeiro, foi inaugurado em 2011 o Teleférico do Alemão. O projeto iria ligar 7 comunidades do Complexo do Alemão, trazendo mobilidade para os moradores. Essa era mais uma obra preparatória para a fatídica Copa de 2014. O funcionamento do Teleférico do Alemão foi interrompido em 2016 e segue abandonado até hoje. A obra custou 235 milhões de reais. Localizado em Taguatinga, no Distrito Federal, esse seria o novo complexo administrativo do estado. A obra começou em 2009 e ficou pronta em 2014, mas o complexo nunca foi ocupado. Com 182 mil metros quadrados, o Centro Administrativo do Distrito Federal tem 16 prédios e deveria abrigar em um único local a sede do governo do estado e seus 13 mil servidores. Mas esses servidores nunca se mudaram para lá de fato. Isso porque a parte interna dos edifícios não foi construída. O complexo, que mais parece uma cidade fantasma, segue abandonado até hoje. A obra custou 1,5 bilhão de reais. As construções do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro tiveram início em 2006, com a previsão de serem encerradas em 2011. Cerca de 80% das obras já estavam concluídas quando foram descobertas fraudes na construção. Mesmo inacabado, o complexo é a maior obra da história da Petrobras, que visava processar o petróleo e o gás extraídos no pré-sal. 18 anos depois, o complexo, que fica localizado na cidade de Itaboraí, está completamente abandonado. A obra custou mais de 47 bilhões de reais. Esse seria o maior residencial do programa Minha Casa Minha Vida no Maranhão. A obra foi iniciada em 2014, mas foi interrompida 3 anos depois, com 70% da construção concluída. Há 8 anos, as famílias maranhenses contempladas no programa esperam pelo fim das obras, que seguem abandonadas até hoje. O projeto já custou 300 milhões de reais. Iniciada em 1984, a usina nuclear de Angra 3 é a obra pública inacabada mais antiga do Brasil. 2 anos após o seu início, a obra foi interrompida, tendo 60% do seu projeto concluído, e desde então nunca mais foi finalizada. Localizada no Rio de Janeiro, a polêmica primeira usina nuclear brasileira tinha a promessa de substituir parte das hidrelétricas. A obra foi retomada em 2010, mas parou novamente em 2015 e o seu orçamento atualmente já passa de 26 bilhões de reais. Além do prejuízo de não estar operacional, a usina tem um alto custo para manter pelo menos o que já tem construído nesses 38 anos. Planejado para ser um anel viário ao redor da Grande São Paulo, o trecho norte do Rodoanel vem sendo inviabilizado há mais de 10 anos. A obra foi iniciada em 2012, mas foi interrompida em 2016. Com uma extensão de 180 quilômetros no total, o Rodoanel Norte já estava quase concluído quando foi abandonado, faltando 44 quilômetros. O problema é que alguns trechos da obra abandonada apresentaram graves problemas estruturais, o que deixa a situação ainda mais complicada. A obra custou 5 bilhões de reais e pode chegar a 11 bilhões caso seja retomada.
Então é isso, galera. Qual dessas mega obras mais chamou sua atenção?